E temos conosco agora o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chicchini. Olá, Chicchini, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso, Oeste com Elas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você por ter aceito. Chicchini, para começar, eu queria reverberar, né? Saiu agora no final de semana 2 artigos bastante importantes aí no Wall Street Journal. Um artigo e, na verdade, também o principal ali, uma visão do próprio jornal, né? Falando de quem colocou o nome de Felipe Martins ali entrando nos Estados Unidos, né, sendo bem forte, falando, olha, Trump, a primeira coisa que o governo deveria estar atrás, até por uma questão de proteção dos Estados Unidos, é entender como que você teve alguém fraudando, né, a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, quem está por trás disso, porque isso é muito importante, porque coloca em risco a segurança dos Estados Unidos, né? A gente está falando ali do principal, da alfândega dos Estados Unidos, do sistema de imigração dos Estados Unidos. Então, eu fiquei bastante impressionada, porque é um editorial e um artigo importante da Meryl Grade trazendo isso à tona. Então, me parece que essa questão do Felipe Martins, que às vezes aparecia em uma outra coisa, a gente sabe, né, veio toda essa decisão do Trump, mas ele não tinha estado, acho que no holofote como esteve agora, né? E esse parece ser um primeiro de vários. Então, queria ver com você como é que você viu isso e se isso, como é que estão as investigações lá fora em relação a isso, né? Se vocês têm notícia aqui para nos atualizar. Obrigado pela pergunta. Veja só, nós estamos falando do quarto jornal mais lido no mundo. Então, é uma situação que agora começa a reverberar de forma grande e muito grande nos Estados Unidos. Está havendo uma pressão fortíssima à Casa Branca e ao Senado americano, porque, querendo ou não, essa é uma das pautas mais importantes do governo americano. É uma das pautas do Donald Trump. Inclusive, o seu eleitorado apostou no Donald Trump por ser ele um dos grandes guardiões da fronteira americana, que é muito caro ao americano proteger a sua fronteira, a sua soberania. E esse caso do Felipe Martins, vejam, o Wall Street Journal mostrando, expondo um risco à segurança nacional. Expondo isso. É muito grave. São inúmeros agora os jornalistas, os repórteres, os jornais que estão entrando em contato com a gente. É um caso que está ganhando muito corpo nos Estados Unidos. É possível que ganhe a cena, que domine a cena nos Estados Unidos, esse absurdo que foi a fraude da entrada do Felipe Martins no CBP. Para as pessoas entenderem do que nós estamos falando aqui. CBP, para quem já foi para os Estados Unidos, principalmente de avião, não tem outra forma de você entrar nos Estados Unidos se não passar por esse agente de imigração. Aquele indivíduo naquela cabaninha, quando você entra no aeroporto americano, aquilo é o CBP, é o departamento que faz o registro de quem entra e quem sai no Brasil. Houve uma fraude nesse departamento. Incluíram uma entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos inexistente. Então, um documento falso inserido no sistema que até então era o sistema mais seguro do mundo. Quem conseguiu fazer isso? Quem está por trás disso? Então a pressão que o Wall Street Journal colocou agora sobre a Casa Branca, sobre o Senado americano, é muito grande. Provavelmente isso vai avançar de forma muito séria. Nos próximos dias, pelo menos, é enxurrada de mensagens e informações que estamos recebendo, senadores americanos entrando em contato conosco. O caso tomou uma proporção muito maior do que do Brasil. O caso do Felipe Martins é muito maior já. Ele extrapola já, ele já não é mais nível Brasil. O caso do Felipe Martins é um caso que vai ser analisado com muita seriedade nos Estados Unidos. Não é brincadeira o que aconteceu. As pessoas estão achando que essa farsa da trama golpista é brincadeira, que é coisa pouca. Não é. Quem está por trás desse processo? Esse processo é muito maior do que a gente pode imaginar. As pessoas que estão por trás desse caso são muito maiores do que podemos imaginar. Vejam o que está acontecendo. São pessoas gritantemente inocentes
sendo acusadas e, pior do que isso, estão passando todos os limites para conseguir acusar Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eu tenho a dizer ao Brasil é: esse caso já extrapolou o Brasil. Já não é nível Brasil mais, é nível Casa Branca. O que vem à frente será realmente muito grave. Fato é que essas sanções que o Brasil começa a tomar agora não é à toa. Não é à toa que os olhos dos Estados Unidos estão voltados ao Brasil e esse atual governo, que aí está. Tem muita coisa por trás desse atual governo que nós desconhecemos, mas está muito claro que está incomodando os Estados Unidos e muita coisa ainda vai acontecer, segundo informações do Senado americano que estamos recebendo. Dr. Jeffrey, bom dia. Muito obrigada por mais uma entrevista aqui no nosso programa e parabéns pelo nascimento do seu filho. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Já estamos uma semaninha. Estou com os olhos fundos, estou sofrendo um pouquinho, mas já vamos entrar na rotininha logo. Obrigado. Parabéns. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, eles apresentaram ali versões contraditórias, né, sobre o acesso da delação do Mário Cid. Aí vocês da defesa do ex-assessor do Felipe Martins e ele prestaram depoimento lá na suposta ação da tentativa de golpe, né, que a gente conhece como testemunhas. O Freire Gomes afirmou que teve acesso aos elementos da investigação, mas não à delação do Cid. Já o Fábio Shor negou ter compartilhado qualquer informação sigilosa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caso, sobre essa contradição que teve no depoimento e o que você tem a dizer sobre o desenrolar desse assunto. Obrigado pela pergunta. Veja só, nós estamos no maior processo da história do Brasil, 78 terabytes. Isso foi maior que a Lava Jato. Com certeza não tem um processo na história do Brasil contra o narcotráfico próximo a isso. E você não tem nenhuma prova de trama golpista. Eu entendo as defesas quando dizem: nós não tivemos acesso integral ao processo. É humanamente impossível você acessar 78 terabytes 4 dias antes da audiência. Impossível. Veja, se você converter 78 terabytes, que é esse processo, em número de páginas, nós estamos falando de 1 bilhão de páginas. Se formos ler 1 bilhão de páginas, uma página por segundo, dá 30 anos de leitura. Então esse é o processo que chamam da trama golpista. Não tem minuta do golpe, não tem prova nenhuma de tentativa de golpe, e as defesas estão alertando. Nós não estamos tendo acesso. E há informações nesse processo, por exemplo, vem o relatório da Polícia Federal e traz uma informação. Você vai consultar essa informação, você não encontra. Então uma informação jogada no relatório, mas que não tem base probatória, você não tem um documento que sustente aquilo. Como que você vai exercer um contraditório? É isso que as defesas estão rebatendo. Então vem uma informação da Polícia Federal, tal fato aconteceu dia tal. Tá, mas de onde essa informação? Compreende? Então é isso que nós estamos passando nesse processo. Por exemplo, no depoimento do Fábio Shor, resposta dita a mim, que ele disse que os dados que a Uber enviou para a Polícia Federal são dados faltantes. Olha só, olha que nível que nós chegamos nesse processo. O Fábio Shor, que é o delegado responsável por essa investigação, ele disse que ele pediu dados de geolocalização do Felipe Martins para a Uber e que a Uber enviou dados faltantes, que a Uber não enviou os documentos. Como que nós vamos acreditar nessa palavra? Eu quero ver. Eles não nos fornecem, eles não nos dão. O que acontece? Eu consegui diretamente com a Uber e a Uber me enviou os dados com perfeição. Então é isso que nós estamos passando. Veja, nós ingressamos com uma ação judicial para a Uber fornecer para nós. A Uber nos forneceu, veio bonitinho, mostrando que o Felipe Martins não estava em nenhuma daquelas reuniões que a Polícia Federal aponta. Já a Polícia Federal diz que não tinha acesso a isso. Então esse processo é um Frankenstein. É absurdo o que nós estamos vendo nesse processo. Bom dia, Jeffrey Schichini, seja bem-vindo ao Oeste com Elas, a Revista Oeste. Uma alegria sempre falar com o doutor.
Olha, Chiquini, nós vimos esse final de semana mais um absurdo em relação ao STF. E aí eu queria que o senhor, enquanto advogado mesmo aqui, que o senhor desse aquela famosa carteirada aqui pra gente, pra nossa audiência, porque a gente tá vendo o Alexandre de Moraes justificar cerceamentos de liberdade, cerceamento inclusive de manifestação popular, usando como argumento o nazismo, colocando ali em decisões nazismo. Só para nossa audiência entender o tamanho da gravidade que é, doutor Chiquini, um juiz da Suprema Corte de um país fazer algo tão absurdo como isso? Obrigado pela pergunta. Perfeita sua ponderação. Veja só, nós temos uma Constituição Federal. As pessoas têm que entender isso. A Constituição Federal é maior que o Alexandre de Moraes. A Constituição Federal é maior que o STF. A Constituição Federal é maior que os 3 poderes. A Constituição Federal é a lei maior do país feita pelo povo. Quando se constitui um Estado, ele se constitui por uma Constituição Federal. A nossa é de 1988. O que significa isso? Significa que o povo constituiu o Estado. A Constituição Federal é a lei maior criada pelo povo. É ali que o povo, tanto que ela começa assim, veja como começa a Constituição da República. Ela começa assim: o poder emana do povo. O povo está instaurando esse Estado. Então o povo vem e organiza o Estado em 3 poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário, ele merece respeito à Constituição. É o Supremo que tem que respeitar a Constituição, não a Constituição que tem que respeitar o Supremo. Perfeito? E a Constituição deixa muito claro o direito de ir e vir. A Constituição deixa muito claro o direito de se reunir em locais públicos, sem, inclusive, prévia autorização do Estado. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes ele dá essa decisão, ele está dizendo o seguinte: a rua não é mais do povo, a praça não é mais do povo, e a Constituição que o povo criou não importa mais, porque eu agora sou o poder. O STF se tornou um poder maior que o poder popular. O STF está se colocando acima do povo. Isso é aquilo que nós chamamos de estado de exceção. Então, quando a gente diz estar vivendo em um estado de exceção, isso é a essência dessa palavra. Isso é exatamente isso. O que acontece? Você tem ou um estado de direito, que é o Estado respeitando as leis criadas pelo povo, isso é o Estado de direito, o Estado que respeita a legislação popular, ou você tem o Estado de exceção, que é o Estado que desconsidera as leis criadas pelo povo, e é o Estado que cria suas próprias regras contra o povo, a depender da conveniência. Isso é o Estado de exceção. É isso que se vive hoje no Brasil. Quando eu vi a notícia que o ministro citou Hitler, eu não acreditei, eu fui ler a decisão. O ministro, veja, a Suprema Corte, não vamos pessoalizar, né? Não vamos pessoalizar. A Suprema Corte do nosso país citou Adolf Hitler em uma decisão judicial. Se isso não soa absurdo, significa que nós já aceitamos sermos uma ditadura. Isso me soou muito absurdo e eu fui ler a decisão. Fato é que a decisão diz exatamente assim: que se ele, Alexandre de Moraes, existisse na Alemanha nazista, ele teria contido Adolf Hitler. Foi isso que ele disse. Ele disse que se Adolf Hitler existisse hoje, ele teria contido o avanço da Alemanha nazista. E é por isso que ele está tomando essas decisões judiciais, porque ele está contendo que o Brasil se torne uma Alemanha nazista. A decisão é desse nível, que ele está desrespeitando as leis, que ele está desrespeitando a Constituição, porque ele é Winston Churchill. Ele vai salvar o Brasil da Alemanha nazista. E o nazista somos nós. Os Hitlers são os 213 milhões de habitantes. Esses são os Hitlers. É isso que diz na decisão, que eles estão salvando o Brasil do nazismo. Vejam o absurdo. Isso não é mais uma decisão judicial. Isso não é nem sequer uma decisão política. Isso é uma decisão totalitária. Isso é a usurpação do Estado de Direito. Isso é a imposição de um regime. Isso é a imposição de um regime do STF. O STF se tornou um regime no nosso país. É mais do que um partido político. Pois é, advogado. E mais uma coisa que ele só esqueceu de combinar com o Lula, né? Porque o Lula disse que o nazismo não existiu.
né? Isso é importante. Nosso presidente agora, ao negar o Holocausto, né? E vamos lembrar que ele foi comemorar lá na Rússia, né, o fim da Segunda Guerra. Então, quem para ele acabou com o nazismo foram os russos. E agora, então, é inacreditável tudo isso que está acontecendo. Agora, eu queria fazer uma pergunta referente, você postou, né, que você teve de novo a sua palavra cortada quando tentou fazer uma pergunta ao Mauro Cid. E eu queria saber do que se tratava isso e que você também desse um pouco desse panorama, né, porque a gente tem assistido trechos aí, dessa agora, né, da defesa, dos interrogatórios que vocês têm feito em relação às testemunhas, bastante chocados, né, quando as palavras são cortadas, quando você não quer ouvir ali certas versões do fato, a famosa carteirada de que esse nome aqui, não vem me perguntar sobre esse nome aqui não, né? Então, eu queria que você desse para a gente também um resumo disso que está acontecendo nessas audiências. Veja, nós estamos na fase judicial. O que acontece? O Brasil conhecia a trama golpista pelo inquérito, né, como foi pontuado hoje. Fábio Shor vazava para a imprensa aquilo que ele achava que podia vazar, né, porque não tem outra forma da imprensa ficar sabendo das informações antes dos advogados, senão por aquele que está investigando. Isso é óbvio. Há situações no processo que nem nós, advogados, tivemos acesso, que a imprensa tradicional já estava divulgando. Quem vazava isso, né? Então o que acontece? Nós estávamos na fase policial, fase extraprocessual. Então o Brasil conhece esse processo na visão da investigação. Agora nós estamos na fase judicial. Qual a diferença? A diferença é que o juiz, numa sentença, ele só vai acusar ou absolver alguém com base naquilo que é produzido na fase judicial. Então tudo aquilo que foi produzido no inquérito pouco importa para nós. Então a gente chega nas audiências agora, a gente quer produzir as provas judiciais. O que se vê é a supervalorização de elementos que foram produzidos de forma inquisitorial pelo delegado. Elementos que foram produzidos em uma delegacia de polícia sem a presença de advogado, sem a presença da defesa. Então aquilo não importa para nós. Aqueles elementos produzidos no inquérito são suficientes apenas porque o processo seja iniciado. Agora, para sentenciar, para condenar alguém, é somente com base em provas produzidas em audiência judicial, onde você tem seu advogado, onde há o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Então, o que nós estamos fazendo é reinquirir as testemunhas. Mauro Cid, todas as vezes que foi ouvido no ar-condicionado, em temperatura e pressão regulares, dentro de uma delegacia. Agora não, agora ele tem que ser ouvido cara a cara com a gente. Agora é a hora dos advogados exercerem contraditório. Mas a gente não pode perguntar. A gente não pode perguntar porque perguntas que nunca foram feitas, que exigem respostas, estão sendo feitas e não estamos ouvindo as respostas. Nós não estamos induzindo o Mauro Cid a respostas alguma. Nós estamos fazendo perguntas porque há questionamentos importantes à resolução do caso. Questionamentos que eu fiz ao Mauro Cid, o ministro não deixou ele me responder. Questionamentos que eu fiz ao G. Dias. G. Dias é aquele que foi visto num vídeo fornecendo água para os invasores. O ministro não deixou eu fazer. Por que estamos fugindo da verdade? Por que estamos fugindo? Por que o delegado pôde perguntar o que quis no inquérito e agora nós, advogados, não podemos perguntar o que queremos na fase judicial? Para condenar esses acusados, só com base em provas produzidas na fase judicial. Nós estamos na fase judicial, estamos tentando produzir provas e estamos sendo cerceados. Perguntas que as respostas são indesejadas são interrompidas, são cerceadas, são proibidas. Isso não é um Estado de Direito. Isso não é um devido processo legal onde os advogados não podem fazer perguntas que entendem pertinentes à defesa. Isso não existe em nenhum processo no Brasil, mas estamos vivendo nessa farsa que ainda tem gente que acredita, chamada trama golpista. Dr. Jeffrey, eu queria que você comentasse um pouco sobre a adulteração do vídeo do G. Dias em relação lá nesse processo, porque você comentou semana passada, mas eu queria que você trouxesse novamente para a nossa audiência, tem muita gente nova aqui nos acompanhando. Que coisa feia é essa adulteração de uma prova tão importante num processo tão importante como esse?
Veja, qual a credibilidade desse processo depois disso, né? Qual a moral desse processo a querer processar e julgar pessoas por plano de golpe? Você tem uma prisão de Felipe Martins por uma viagem que ele não fez utilizando documento falso. Agora você tem depoimento do G. Dias juntado no processo com adulteração. Vejam por que eles não gostam da internet. Vejam por que eles querem silenciar a Oeste, por exemplo. Eles juntaram no processo um vídeo do G. Dias. Eu passei horas conversando com o G. Dias até que tive a palavra cerceada. O G. Dias deu respostas para mim que acabam com o 8 de janeiro, como haviam 900 homens de prontidão a conter os invasores. Então veja, 900 militares com escudo e com arma de prontidão. Ele me disse que ele recebeu os informes da ABIN, por isso deixou os homens de prontidão a evitar o vandalismo. Como houve aquele vandalismo, se haviam 900 homens de prontidão naquele dia? Então a minha palavra foi cassada para que eu cessasse essas perguntas, porque estava desmontando a trama golpista. Agora veja, eles pegam esse depoimento do G. Dias e juntam no processo, com 18 minutos. Juntaram um vídeo de 18 minutos no processo. Só que o depoimento do G. Dias teve 1 hora e 14 minutos. O que acontece? Onde eu queria chegar, eu escancaro isso na imprensa. Eu ponho nas minhas redes sociais, porque isso é inadmissível. Se dizem sermos um Estado de Direito, isso não pode acontecer. Se ainda somos um Estado de Direito, o advogado tem o direito de acusar ilegalidades. A essência do Estado de Direito é o cidadão poder questionar o Estado. É o cidadão poder exigir respeito às leis criadas pelo povo. E eu venho escancaro isso exatamente às 11 da manhã. Eu falo, editaram o vídeo do G. Dias, ou melhor, adulteraram o vídeo do G. Dias, tiraram os trechos que o G. Dias desmonta o 8 de janeiro e juntaram um vídeo editado. Eu venho escancaro isso. Vocês repercutem, muitas pessoas repercutem, isso ganha a cena no Brasil. 10 da noite eles deletam aquele vídeo, eles tiram do sistema e colocam o vídeo verdadeiro. Aí eu pergunto, eles corrigiram o erro? Corrigiram. Mas qual a credibilidade de um processo que adultera provas? Imagina se eu, advogado, edito uma prova e junto uma prova editada. No mínimo eu terei 24 horas para me explicar, senão eu vou ser preso. Isso é uma certeza. Agora, pode o Estado... Vocês estão entendendo que o STF ele é o Estado. Pode o Estado acusação, o Estado julgador, Estado juiz, editar provas? Não, isso não pode. Eu nunca vi isso em 14 anos de advocacia. A audiência judicial é gravada do início ao fim. Quando termina a gravação, aperta lá, terminar, eles juntam a gravação integral. Isso é assim em todos os processos do Brasil. Nesse processo da trama golpista, eles fizeram recortes, eles cortaram, eles editaram um vídeo de uma audiência. Veja um vídeo oficial. E juntaram um vídeo editado. Após denunciarmos, aí eles corrigiram esse erro. Mas para mim, não tem mais credibilidade nenhuma um processo desse. É um processo sem credibilidade, é um processo sem moral para querer acusar qualquer pessoa de golpe. É disso que se trata. Então veja como a rede social é um problema para eles. Não fosse rede social, se estivéssemos na China, na Coreia do Norte, ninguém saberia que isso ocorreu. Doutor Cicchini, ainda nessa esteira de leis e tal, porque muita coisa está acontecendo no nosso país e fora do nosso país, estamos aí às vésperas de uma aplicação da Magnitsky. Então, inclusive, estamos assim, né, naquela expectativa, quase fazendo um bolão aí para ver quando é que sai a Magnitsky. Mas o meu ponto é o seguinte, a gente sabe que essa Magnitsky, ela não seria uma sanção à instituição, ela não seria sanção a um país, ela é uma sanção especificamente aos CPFs, portanto, pegariam ali Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, enfim, a lista é grande, né, a lista realmente não faltam nomes. Há a possibilidade também, um dos debates é sobre o Fábio Shor, por exemplo, ser mencionado, ser citado nessa Magnitsky. A minha pergunta é a seguinte, tendo em vista esse cenário, se por um acaso isso viria a acontecer, ainda que a Magnitsky não afete diretamente instituições e processos legais no país, mas afetando o CPF, afetando o Fábio Shor, isso impactaria o caso do Felipe Martins e como impactaria? A gente sabe que a credibilidade do processo realmente é baixíssima, para não dizer que está no nível do pré-sal, mas seria aí mais um fator dentro dessa equação toda. Queria ouvir o senhor a respeito desse tema. Essa lei é uma legislação americana.
as pessoas têm que entender que é o seguinte: não está havendo nenhuma invasão à soberania brasileira. Ah, vão aplicar essa lei ao ministro, vão aplicar essa lei à autoridades brasileiras, isso invade a soberania. Não, veja só. Nós estamos falando de uma lei americana que será aplicada em território americano. Essa lei americana não vai ser aplicada no Brasil. Não é os Estados Unidos vindo aqui no Brasil e sancionando alguém aqui no Brasil, não. É uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Acontece que é muito importante as pessoas entenderem o efeito dessa legislação. Veja só, nos Estados Unidos eles têm uma legislação, porque os Estados Unidos é uma democracia muito sólida. Veja, a Constituição deles é de 1700. A nossa é de 1988, a deles é de 1789. Então, 1700, né? É muito sólida a Constituição americana. O que acontece? Eles preservam muito as liberdades, direitos humanos, respeito ao devido processo legal. Eles dão muito valor às liberdades. Os Estados Unidos ele é construído em respeito às liberdades individuais, aos direitos individuais. Então, quando alguém desrespeita um cidadão americano, quando alguém invade a soberania americana, quando alguém desrespeita a soberania americana, essas pessoas são sancionadas em território americano. Então veja, Estados Unidos em seu território pode vir e dizer: essa pessoa é não grata aqui. Então essa pessoa aqui em território americano é não grata. Acontece que o mundo inteiro quer ter negócios nos Estados Unidos. E essa legislação diz o seguinte: se nós, Estados Unidos, sancionarmos alguém com essa nossa lei, qualquer instituição do mundo que queira operar nos Estados Unidos tem que cumprir essa nossa legislação. Então, por exemplo, o Itaú quer fazer negócio nos Estados Unidos, né? O Bradesco, todo mundo, todas as instituições do mundo querem fazer negócio nos Estados Unidos. A Mastercard, a Visa, todo mundo tem negócio nos Estados Unidos, são empresas americanas, inclusive, né? Fato é, essa legislação diz: uma pessoa sancionada por essa lei não poderá ter conta bancária nos Estados Unidos. E a empresa que quiser atuar em território americano tem que respeitar as nossas leis. Ou seja, todas as empresas que querem operar nos Estados Unidos não poderão aceitar conta bancária dessa pessoa que está sancionada nos Estados Unidos. É esse o reflexo dessa lei. Então, se o Itaú quiser operar nos Estados Unidos, o Itaú vai ter que respeitar essa lei americana, que proíbe, por exemplo, que essa pessoa opere no sistema financeiro americano. Então vai ter que fechar a conta bancária dessa pessoa, a não ser que prefiram a conta bancária do Alexandre de Moraes do que operar nos Estados Unidos. Aí sim. Aí se a instituição falar: não, para mim é mais importante ter a conta bancária dessa pessoa sancionada do que operar nos Estados Unidos, aí mantém a conta dessa pessoa, mas não opera mais nos Estados Unidos. O que é inviável, é impossível qualquer instituição do mundo bancar esse jogo. Você prefere manter uma pessoa sancionada por essa lei nos seus quadros institucionais como cliente, ou você prefere excluir a conta dessa pessoa e continuar operando nos Estados Unidos? Óbvio. Então a pessoa, literalmente, ela é excluída do sistema SWIFT global. Essa pessoa ela é excluída do mundo financeiro. Porque ninguém vai querer bancar esse jogo de manter um CPF como cliente, mas não poder mais atuar no Estado americano. Entende? Então é aí que estão os efeitos. Então não está vindo os Estados Unidos e invadir a soberania brasileira. Não. A questão é que os Estados Unidos faz assim. Veja, tem um caso famoso da aplicação dessa lei Magnitsky nos Estados Unidos, que é o presidente do TPI. O presidente do Tribunal Penal Internacional já foi sancionado com essa lei. Por quê? Porque estava descumprindo direitos humanos. Os Estados Unidos leva muito isso a sério. Então você tem ditadores pelo mundo que sofrem isso. E essas pessoas vivem como? Nas ditaduras dos seus países, explorando o povo, vivendo do dinheiro do Estado. Por isso que ditaduras querem Estado inchado, porque daí é a forma dessas pessoas se alimentarem. O ditador depende do Estado grande, porque é a única forma dele sobreviver, porque ele não tem mais outra fonte, ele não tem um cartão de crédito Visa, por exemplo. Doutor Cecchini, é muito interessante o que você falou, eles querem regular, né, as redes a qualquer custo, porque a gente sabe muito bem que qualquer ditador teme muito o povo, né, a voz do povo. Então essa que é a grande realidade. E a minha pergunta,
em relação a isso. Como é que tem se comportado a mídia tradicional em relação a tudo isso que a gente tem descoberto nessas audiências, né? Então, por exemplo, eu quase não vi reverberar a questão do G. Dias. É um absurdo que tenha sido a primeira vez que o G. Dias foi ouvido, foi como testemunha de defesa do Felipe Martins nesse processo, e o que ele falou é gravíssimo, né? Ele claramente ali, eles poderiam ter evitado tudo aquilo, né? Então, é muito importante um crime ali de prevaricação, mas a gente não viu nada. Todas as outras coisas que a gente tem visto, como essa questão do acesso às provas. Então, eu quero saber, esse mesmo questionamento que a gente está vendo agora jornais internacionais fazerem, né, sobre quem fraudou essa entrada, né? É uma pergunta importante. Quem fraudou? Com que interesses? Então, eu queria saber se você tem recebido demandas, assim, né, de veículos de mídia tradicional em relação a isso. E, por fim, também te ouvir, e tem muita gente aqui no chat também falando disso, aliás, muitas mensagens de carinho, vou pedir depois que você leia, que nossa audiência gosta muito de você, mas também sobre o papel da OAB, sabe? E dessas entidades, né? Eu vi que nesse caso, um dos casos levantados, esse do vídeo que foi editado, você acionou a OAB aí no Paraná, mas eu quero que você fale um pouco em termos gerais, assim, se você sente que ela acolhe, né, todas as dificuldades que vocês têm enfrentado durante esse processo. Olha só, nenhuma imprensa tradicional me procurou até agora. Nenhuma imprensa. Eu posso citar o nome de todas aqui. Inclusive, quando dão a matéria, não citam as informações importantes e omitem o meu nome. Eles fazem questão de não divulgar nem o meu nome. É isso que a gente vive hoje no Brasil. Né? Como eu virei defensor de golpista. É assim que a imprensa tradicional me enxerga hoje. Eu tenho portas fechadas. Totalmente fechadas na imprensa tradicional. Quando eles são obrigados a dar alguma matéria porque reverberou, eles sequer citam o meu nome. Eu não tenho essa vaidade, não tem problema. A única coisa que eu queria é que fossem honestos. Que fossem honestos a mostrar a verdade. Agora, a imprensa tradicional vive do Pix do governo Lula, né, que é quem alimenta eles, então, óbvio, é muito melhor eles defenderem o pagador do que defenderem a verdade. Enquanto o Pix do governo está caindo, eles vão continuar defendendo o governo. Eu super entendo isso, não tem problema. Mas por isso que eu faço questão de estar aqui na Oeste. Vocês vão me mandar mensagem, eu vou responder na hora. Vocês vão me mandar um link, eu vou entrar aqui na hora. Porque hoje o cidadão brasileiro sabe onde encontrar a verdade. O cidadão brasileiro não está mais ligando à imprensa tradicional. Eu não me importo que eles não queiram divulgar, porque não importa mais. O povo sabe que ali é informação manipulada, ali é falso. Se o povo quer a verdade, vai ter que vir assistir o Oeste. Se o povo quer informação sem máscara, vai ter que assistir o Oeste com elas. Não tem para onde fugir mais. Imprensa tradicional é fake. Vive do Pix do sistema, do regime. Então, a gente nem espera mais nada. A gente já nem se surpreende. Não divulgaram a verdade. Nem nos surpreendemos mais. A nossa rede social tá lá. Cada dia cresce mais porque as pessoas sabem que ali vão ter a verdade. A Oeste está numa ascensão meteórica porque aqui o povo sabe que tem a verdade. E a verdade está sendo exposta e nós estamos atingindo a população porque o povo cansou de ser trouxa. Não tem mais trouxa. A nossa diferença dos outros regimes ditatoriais é que o brasileiro não é trouxa. O brasileiro não aceita ser trouxa. Então é por isso que eles estão com um problema. Eles querem calar a rede social porque o brasileiro não se curva. E o brasileiro não vai se curvar a esse regime. E é por isso que nós estamos de pé. Veja, o G. Dias disse, não houve 8 de janeiro. 8 de janeiro foi uma armação. O G. Dias disse da boca dele. Nós tomamos todos os cuidados para que 8 de janeiro não acontecesse. Eu não sei como aconteceu. Então veja, por que aconteceu 8 de janeiro? São perguntas que devem ser feitas, mas a imprensa tradicional não quer fazer. Muito bem colocada a sua questão. O que está acontecendo? Existe 2 Brasil. Existe o Brasil que está na mão do governo e existe o Brasil livre que não quer mais ser escravizado por esse governo tirano.
Muito obrigada, doutor. Quero que você realmente veja aqui as mensagens, porque esse muito carinho, dizer que estamos com você aí, parabéns pelo trabalho, agradecer muito a sua participação e deixar as portas abertas sempre que puder retornar. Eu sei disso. Por isso que eu amo esse chat. Eu adoro estar aqui na Oeste. Eu já me sinto em casa, né? Às vezes eu tô ali na Faroeste também, às vezes eu tô ali na Oeste Sem Filtro. Eu adoro a Oeste. Eu sou um ouvinte, né? Eu sou inscrito. Eu faço questão de ser inscrito na Oeste, porque é o que nos resta hoje, né? Se queremos a verdade, tem que ser aqui. Por isso que eu amo o trabalho de vocês. Eu quero agradecer agora diretamente esse chat, essa audiência maravilhosa. Eu agradeço todo o carinho. E a mensagem que eu deixo para o Brasil é: se eu que conheço as entranhas desse processo, eu tenho dito isso, eu que conheço a entranha desse processo, a podridão desse processo, eu não desisti e não vou desistir do Brasil, eu peço aos brasileiros, não desistam. Nós vamos vencer. Nós não vamos ser aprisionados por esse governo tirano. Falta pouco. Esse jogo está mudando. Vamos manter a fé e vamos continuar lutando. E o Brasil pode contar comigo. Eu agradeço esse espaço aberto aqui. Um grande abraço, um bom dia e uma semana abençoada, maravilhosa a todos vocês. Muito obrigada, doutor.